Vamos de novo. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da EPBR. Eu sou Gustavo Galdardi e o meu convidado hoje é o Celso Fiori, que é gerente sênior de advocacy na BP no Brasil. BP, uma empresa de energia com muitos investimentos na área de óleo e gás e também com investimentos na área de combustíveis renováveis e no mercado de aviação, entre muitos outros, que a gente vai conversar um pouco aqui com o Celso sobre esse perfil. Celso, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui para conversar com a gente sobre transição energética, um tema que está na ordem do dia. Todo dia a gente vê, né, os maiores executivos do mundo das empresas de energia se colocando, se posicionando e debatendo esse tema publicamente. E eu queria começar justamente pelo mote aqui da nossa entrevista com você, que é o seguinte: a BP, como uma empresa que tem atuação global, já tem uma experiência grande no Brasil, e ela está presente em vários locais do mundo, com ativos de perfis variados. E também, ano passado, foi uma das petroleiras, uma das majors, né, das maiores petroleiras do mundo, que definiram metas claras e ambiciosas, inclusive no caso da BP, até metas mesmo, né, não são nem necessariamente ambições de ordem climática. Eu queria começar essa conversa com você entendendo como que isso está movendo os negócios da BP aqui no Brasil. Legal, Gustavo. Primeiro, obrigado pelo convite. Um olá a todos aqui que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, com a equipe da EPBR, da qual eu sou um interlocutor assíduo, gosto muito do conteúdo de vocês, e esse tema em particular é um tema que a gente está bastante envolvido, então é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema também. E para responder, Gustavo, eu vou dar um pequeno passo atrás, depois eu chego especificamente nessa resposta, para que a gente possa ir desenvolvendo o tema. Bom, o ano passado foi um ano bastante importante, né, para a BP, foi um ano até sem precedentes, né, a BP passou por uma reinvenção, né, digamos assim, por uma reestruturação bastante completa. Alguns colegas que estão na BP há mais tempo, inclusive, dizem que não conhecem precedentes de uma reinvenção tão macro que aconteceu na companhia. Mas por que aconteceu essa reinvenção? Né? Ela tem um propósito, né? E esse propósito foi definido, foi uma das primeiras coisas a ser definida. E esse propósito é justamente reimaginar o conceito de energia, né? Tanto para as pessoas como para o planeta. Né? A BP, acho que ela foi uma das primeiras empresas de óleo e gás a reconhecer a problemática climática, o desafio climático que a humanidade tem pela frente, e se posicionou com relação a isso, e ela entendeu que ela não chegaria a lugar nenhum só com as suas metas de redução de emissões. Então não adianta uma empresa como a BP ter uma meta ambiciosa, chegar a uma neutralidade em carbono, se o resto do mundo não fizer o mesmo, né? Porque isso não levaria a gente a lugar nenhum. Essa é uma meta que tem que ser coletiva. Então, com isso, ela definiu uma ambição, né? A sua ambição é ser uma empresa neutra em carbono, né, ou net zero, até 2050 ou antes, e ajudar o mundo a chegar lá também. Então, isso faz parte da ambição. A ambição ela tem duas partes: a própria meta da BP climática e também a meta de ajudar o mundo a chegar lá. Aí isso foi se desenvolvendo um pouco melhor em termos de detalhes, né? Depois dessa meta, veio uma estratégia, né? Veio alguns aims, né? Alguns objetivos mais específicos, como você comentou, e uma estratégia de como entregá-los, né? Essa meta de longo prazo, 2050, agora nós já temos um detalhamento de mais curto prazo, temos metas de 2025, 2030, alguns números atrelados a essas metas, então a gente pode falar um pouquinho melhor sobre eles aqui, mas, por exemplo, nós temos, essa meta se desdobra na neutralidade em carbono, tanto de escopos 1, 2 e 3 de emissões, né? Quando a gente fala em escopos 1 e 2, nós temos uma meta de zerar as emissões operacionais, né, das operações da BP e também das operações de quem, por exemplo, fornece energia para a BP. Isso cobriria escopos 1 e 2. E a outra meta, que é neutralizar as emissões associadas aos produtos fósseis que a BP produz, ou seja, o conteúdo de carbono, cada molécula de carbono que está no óleo e gás, principalmente, que a BP produz, vai ser neutralizado. A gente está falando aqui em algo em torno de 415 milhões de toneladas. Isso não é pouca coisa, na verdade não está muito longe das emissões totais do Reino Unido, por exemplo. Em 55, mais ou menos, são das nossas emissões, que seria escopo 1 e 2, e os outros 360 são essas emissões do conteúdo de carbônico do óleo e gás que nós produzimos. Então, a meta é de neutralizar isso. E existem, como eu falei, metas intermediárias para chegar lá. Bom, tem algumas coisas importantes, né? Como atingir isso? Como chegar numa meta tão ambiciosa como essa e dando passos importantes em 2025, em 2030? Tem duas linhas principais de ações, né? Uma delas é
investimento em energias renováveis, em novas energias, no seu sentido mais amplo. Então, essa é uma linha que está bem clara, e já existe uma meta numérica para isso, que é o aumento do investimento em energias renováveis. Então, a BP ela investia mais ou menos 500 milhões de dólares anuais em 2019 em novas energias e energias renováveis, e se comprometeu a chegar em 2030, né, que é menos de 10 anos daqui, investindo 5 bilhões de dólares por ano em novas energias e energias renováveis. E 2025 é em torno de 3 a 4 bilhões. Então, a gente já tem uma meta aí para os próximos anos de elevar esse investimento de uma forma bastante significativa. Então, essa é uma linha de ação para atingir essa meta maior. Toda atividade humana, ela é emissora, né? Então, a gente neutralizar, a gente chegar a ser net zero, ou neutro em carbono só com novas energias, é possível, mas é um pouco mais distante. Então, a gente não tem como passar por não ter offsets, né, por ter neutralizações através de créditos de carbono. E aí entra uma coisa chamada soluções climáticas naturais ou nature-based solutions, né? E a BP entende que elas serão fundamentais para também atingir essa meta climática. Agora, falando dessas duas frentes, né, tem uma terceira que, obviamente, é a otimização de processos, a utilização de tecnologias digitais, a melhoria dos processos. Isso ajuda a gente a reduzir as emissões de uma forma quase que de curto prazo. Mas essas duas principais linhas, investimento em energias e soluções climáticas naturais, se a gente começa a pensar em Brasil, a gente tem um país que tem uma ampla área agricultável, né, por exemplo, para a produção de biocombustíveis, de biogás e outras coisas. Temos uma incidência solar bastante privilegiada, temos regiões com alta incidência de ventos, temos um grande mercado consumidor, temos fluxos de exportação e um mercado interno também bastante relevante, e já temos, por exemplo, uma frota, um sistema nacional interligado de energia, e também uma frota que já é preparada para receber, por exemplo, combustível como etanol e como biodiesel. Então, o Brasil ele tem uma posição muito privilegiada para receber investimentos em bioenergia. Essa é uma frente, já coloca o Brasil nesse contexto. Na outra frente, que é a de soluções climáticas naturais, eu não consigo pensar em outro país que tenha uma oportunidade tão grande em desenvolver projetos de redução de emissões oriundas do desmatamento e da degradação florestal, reflorestamento. Urgente, né? Exatamente, um tema tão urgente. Então, assim, eu não consigo pensar num país hoje no mundo que tem o potencial que o Brasil tem de desenvolver projetos nessa área. Então, assim, as duas principais linhas de ação para atingir a neutralidade, o Brasil está numa posição de destaque, e a BP percebeu isso. Não é à toa que a BP colocou o Brasil como um país em destaque, um país estratégico entre alguns poucos, que vai naturalmente ser foco de investimentos e de prospecção de oportunidades nos próximos anos. Então, eu não sei, eu fiz um caminho de fora para dentro para chegar no Brasil. Não, perfeito, a ideia é essa mesmo. E agora, o que eu queria era desdobrar algumas coisas aí. Falando da primeira linha, né? Tudo bem, a empresa tem um portfólio X de participação, tem uma matriz interna de suprimento de energia tal, e ela tem um interesse em investir em novas fontes verdes. E aí eu imagino que isso vem acompanhado de um desafio que envolve a expectativa dos investidores, né? Existe uma estrutura financeira, porque a gente sabe que petróleo, alto risco, alto retorno, energia já é um mercado um pouco mais seguro, um pouco mais previsível, mas que também tem uma taxa de retorno mais baixa. E aí eu pergunto para você o seguinte, como que dentro dessa linha de investimento verde, de investimento em energias verdes, né, em novas energias verdes do portfólio da BP, a BP está olhando esses mercados, ela está buscando modelos que são mais pioneiros, ela está buscando investimentos que são mais pioneiros, que demandam investimento, por exemplo, em infraestrutura, ou é uma empresa que já está olhando para atuar em mercados mais consolidados, até como que você já citou, o mercado brasileiro de biocombustíveis. Como é que está essa percepção de risco? Bom, eu acho que os sinais que a BP tem dado nos últimos anos, eles meio que falam por si. E um sinal também, mais uma vez, indo do macro para o micro, né? A BP ela se considera hoje não mais uma International Oil Company, mas sim uma Integrated Energy Company. Essa foi uma transição estratégica muito importante que aconteceu. E ao se considerar uma empresa integrada de energia, acho que o próprio nome diz, o interesse dela é diversificar o seu portfólio de uma forma mais integrada possível, para fornecer soluções que sejam completas, sustentáveis e confiáveis para o consumidor.
né? Então, se a gente olhar aqui no passado recente, a gente tem alguns investimentos fora do Brasil, por exemplo, em energia eólica, né? Tem anúncios do ano passado que a BP, em parceria, por exemplo, com a Equinor, em projetos de eólica offshore nos Estados Unidos, também em eólica offshore no Reino Unido. Se a gente pegar o Brasil como exemplo, né, não precisa ir muito longe, né? A gente tem a formação da joint venture entre a BP e a Bunge, né, com as 11 usinas, com 33 milhões de capacidade de moagem, produzindo aí etanol, bioenergia e açúcar. Nós temos também o investimento através de joint venture na GNA, né, que é uma companhia que vai, ao iniciar a produção de energia elétrica através do gás das duas unidades, a GNA 1 e a 2, vai entregar 3 GB, vai ser o maior parque termoelétrico da América Latina, e a primeira deve começar a produzir nos próximos meses, né, em pouco tempo. Então, esse é mais uma demonstração importante. Tem o investimento na Lightsource BP, né, que é uma empresa de energia solar, através da compra, ela entrou aqui no Brasil praticamente através da compra da Enerlife, ela já tinha um portfólio de mais ou menos 2 GB de projetos de energia solar. Então, assim, eu acho que tem alguns sinais, né, que a BP dá, que não existe uma única fonte, um único produto, ou uma única oportunidade que é vislumbrada e que vai receber um grande investimento, mas sim, assim, que existe oportunidade em todos os lugares, e elas precisam ser desenvolvidas e integradas. Então, a questão de risco, obviamente, ela entra na equação, né, do negócio, mas acho que é muito mais uma questão de aproveitar as aptidões que a BP já tem, as suas expertises internacionais e fazer parcerias estratégicas. Então, de uma forma bem resumida, acho que isso talvez responda um pouco a pergunta, Gustavo. Bacana. E agora, olhando a outra parte dessa estratégia, que é a transição em si, né? Como financiar essa transição, como fazer o abatimento de carbonos, como atingir a neutralidade de carbono. E aí a gente entende, Celso, que isso tem uma carga de formação de política pública muito forte, né? O Brasil está num estágio desse tipo de discussão. Lá fora a gente vê que já tem coisas muito consolidadas que também agora estão sendo discutidas. Eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva da BP para a gente aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo essas formações de políticas climáticas associadas à energia? A gente já tem algumas coisas super bem consolidadas aqui no Brasil e ainda em consolidação. RenovaBio, talvez eu acho que seja o melhor exemplo. Mas o que a gente vê é que de 2 anos para cá, todo mundo tem um projeto, né? Todo mundo tem um projeto de mercado voluntário de carbono, de mercado compulsório, de offset, até se discutir tributação de carbono. Ano passado, a gente já discutiu aqui por iniciativa do Ministério da Economia. Como é que você está vendo esse cenário hoje? Bom, Gustavo, acho que é interessante você comentar que hoje em dia todo mundo tem um projeto, porque se a gente for analisar talvez os grandes temas discutidos pela indústria nos últimos anos, eu não consigo me lembrar de um que seja tão transversal, né? Esse tema impacta toda a indústria, né? Ele impacta as pessoas, impacta os governos. Então, tem muita gente atuando nesse tema, tem muitas ideias, muitas boas ideias. Eu acho que o desafio agora está justamente em conectá-las, né? E é isso que se pretende fazer, de certa forma, mais tarde no ano em Glasgow, na COP26. Mas falando um pouco de Brasil, acho que como você já disse, o Brasil já deu, né, sinais importantes de que valoriza essa agenda, entende que essa agenda pode trazer desenvolvimento, pode trazer renda e pode ajudar o Brasil nesse caminho da transição energética. RenovaBio foi um breakthrough, né? O RenovaBio ele trouxe, acho que é uma política sem precedentes no nível nacional. Ela não é um subsídio, né? Ela premia a eficiência. Então, acho que ela foi um kickstart de um novo momento do setor de transportes do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Foi um programa muito bem delineado, muito preciso, com muita conteúdo técnico, o que é muito importante para que você consiga aliar isso a mercados internacionais. O mercado internacional ele exige um alto nível de tecnicidade e de detalhes técnicos científicos na concepção de um programa como esse. A gente não está falando de um programa de política pública relacionado à tributação, não, é um programa relacionado a uma molécula, né, que é produzida, que é o gás carbono equivalente, né, e os outros gases de efeito estufa que vão para a atmosfera. Então, existe uma equação muito técnica aí. Então, o RenovaBio deu esse primeiro passo. E agora, mais recentemente, a gente tem ouvido outros passos importantes, como o combustível do futuro, né, Gustavo, que foi lançado recentemente. E o combustível do futuro ele vem para integrar isso tudo. Né, ele vem para identificar que existem oportunidades
nos setores de aviação, no setor marinho, em corredores logísticos, para outros combustíveis como biogás, como biojet, como célula combustível etanol. Então, assim, ele por enquanto ainda é um programa amplo, né, que foi desenvolvido pelo CNPE, e agora que ele vai começar a ser desenvolvido, né, pela equipe do Ministério de Minas e Energia, do Zé Mauro, do Pietro. Então a gente tem bastante expectativa de que muita coisa boa saia dali, explorando essas potencialidades, essas aptidões que o Brasil tem. Então, assim, acho que o Combustível Brasil é um sinal muito importante de integração de políticas públicas no sentido de reduzir as emissões no setor de transporte de uma forma mais macro do que já é o RenovaBio. E, obviamente, o RenovaBio tem uma parte importante nesse processo, né? Com relação à outra parte, né, que é a de créditos de carbono, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante que a gente precisa cada vez mais fomentar as discussões de uma forma integrada. Elas estão acontecendo de uma forma um pouco fragmentada. Sim. Mas elas precisam ser integradas. Nós temos recentemente a criação do programa Floresta Mais, depois o Floresta Mais Carbono, né, da equipe do Joaquim, do Ministério do Meio Ambiente, e isso para mim é um sinal muito importante. É um sinal de que o governo, de fato, vê que existe uma oportunidade crítica no Brasil, tanto para atração de recursos, né, para monetizar a preservação ambiental, para você conquistar, para você conseguir canalizar esse recurso para fazer a manutenção da floresta, a regeneração, a recuperação da floresta, de uma forma desvinculada a subsídios, a necessidade de investimentos por doação. Acho que esse próprio sistema ele é virtuoso, porque existe uma coisa no sistema REDD+, que se chama de leakage, né, ou vazamento. Se você pegar recurso e você colocar medidas de comando e controle para impedir o desmatamento em uma determinada região, mas não atacar quais são os drivers, quais são as motivações desse desmatamento, ele vai sair daí e vai para outro lugar, e você não cumpriu o que você gostaria de cumprir. Então, essas políticas associadas aos créditos de carbono, os estándares internacionais, são importantes para criar, para trazer o recurso e fazer compensar, né, fazer ser economicamente viável e preferível recuperar uma floresta, evitar o desmatamento de uma floresta, e isso precisa ser monetizado na forma de um crédito. E eu acho que o Floresta Mais nada mais é do que o reconhecimento do governo de que isso deve acontecer. Eu acho que ainda tem algumas coisas para serem desenvolvidas, é um programa que está começando agora, acho que ainda a gente precisa entender um pouquinho melhor, e eu sei que a equipe está trabalhando nisso, né, em como vai ser a conexão desse mercado de créditos com mercados internacionais, porque o mercado internacional é de onde vem a maioria do recurso. Obviamente existem players, empresas aqui no Brasil que estão olhando para soluções climáticas naturais no Brasil, mas se a gente pensar em governos de grandes países desenvolvidos, grandes empresas como a BP, por exemplo, elas estão prestando contas para organismos internacionais, então elas precisam de estándares internacionais e precisam de que esse crédito esteja dentro de um contexto internacional. Então é muito importante que a gente consiga continuar avançando e junto com a equipe do governo para que a gente consiga fazer essas conexões e com sorte isso vai ser uma das conquistas que a gente vai ver na COP26 em Glasgow, né? Realmente o governo promovendo esse diálogo de linkar o Brasil e todo o seu potencial, que nenhum país tem igual, com os mercados internacionais, de uma forma justa, equitativa, etc. Então acho que essa era... E aí uma questão só para esclarecer, quando você fala dessa questão de você ter aderência com práticas internacionais, eu imagino que internamente isso também seja uma preocupação, ou seja, ter aderência entre os diferentes programas que estão sendo desenvolvidos ou que podem ser desenvolvidos e que sem essa integridade possa existir um gargalo para o crescimento desses mercados. O desafio seria mais ou menos por aí. É exatamente isso, Gustavo. Hoje já existem alguns padrões internacionais, né, que atuam e já são reconhecidos. A gente percebe outros surgindo a todo momento. Eu acho que não tem necessariamente que ter um limite, né, de padrões, desde que eles sigam alguns princípios básicos, né, que é de reconhecimento das externalidades, das adicionalidades do mercado de créditos de carbono, o impacto socioeconômico, o impacto ambiental, a biodiversidade, que isso tudo garante que o recurso vai chegar onde deve chegar e promover a mudança que deve promover. Então, por isso que é tão importante que a gente utilize esses estándares internacionais. E tomar um pouco de cuidado para não... existem organismos no mundo inteiro querendo lançar estándares a todo momento. Mais uma vez, isso não é um problema necessariamente, mas a gente tem que garantir que eles tenham um mínimo de equivalência para que eles possam conversar entre eles, né? Porque isso vai facilitar com que essa moeda, com que esse crédito de carbono flua
né, no ambiente de negócios de uma forma confiável, de uma forma estável, e a gente faça o recurso de forma com mais tranquilidade ser canalizado, né, de onde ele, da fonte, né, para ele atingir os locais onde ele é necessário para promover o fim, que é a preservação ambiental, a preservação da biodiversidade, das comunidades tradicionais, etc. Então, por isso que é muito importante a gente frisar a importância dos padrões internacionais, né? Não precisa ser feito internacional, pode ser um padrão nacional, mas que esteja conectado com padrões internacionais, né? Perfeito. O mercado de petróleo aprendeu isso já há algumas décadas, Uhum. e não à toa isso ajudou bastante a indústria a ser uma das maiores do mundo. Exato. Celso, e agora talvez eu acho que a pergunta que eu mais queria fazer nessa entrevista, que é o seguinte: o que leva uma empresa como a BP, uma empresa que vem do setor de óleo, setor de gás, agora está no setor das energias verdes, a se interessar por florestas, e o que vocês buscam, o que uma empresa com os desafios da BP para a transição energética busca nesses modelos de soluções baseadas na natureza para abatimento e para transição para um mundo com menos carbono? Uhum. Bom, acho que a primeira parte da resposta e a mais objetiva possível, Gustavo, é que não existe como o mundo e a BP chegar à neutralidade em carbono em 2050 sem passar por soluções climáticas naturais. Elas são necessárias. Como a gente conversou no início, a atividade humana, ela é por si só emissora de gases de efeito estufa, e existe um volume residual que, mesmo com a transformação da matriz energética toda em renovável, vai existir um volume residual que precisa sempre ser endereçado. Existem artigos científicos especificamente sobre isso, inclusive do próprio IPCC. Então, assim, resposta objetiva, uma parte dela é essa, né? É necessário ter soluções climáticas naturais, crédito de carbono, preservação florestal para que a gente atinja a neutralidade em carbono. Uma outra parte, existe um estudo publicado em 2017 pela uma revista americana chamada PNAS, que, segundo os cálculos desse estudo, né, até 37% das emissões podem ser neutralizadas por soluções climáticas naturais até 2030, para que a gente esteja na rota de atingir a ambição de Paris, né, que é limitar Uhum. o aquecimento global em até 1,5 graus, ou, dependendo do caso, em 2 graus. Então, assim, existe um potencial de que essas soluções climáticas naturais sejam game changer, sejam, assim, viabilizadoras de atingir a meta de Paris. Então, e a BP acredita nisso. E a BP entende que existem muitos benefícios associados. O benefício direto, óbvio, é o do controle das emissões, de conter esse processo de aquecimento global causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa, mas tudo que vem a reboque disso, né, que é a conservação da biodiversidade, que é o estímulo a práticas sustentáveis, o fluxo de recurso para tecnologias renováveis, para tecnologias limpas. O mais interessante é que isso tudo vai acontecer sem necessidade de subsídio a princípio. O crédito Uhum. de carbono ele serve para isso. Ao invés de você criar um subsídio, como se fazia muito no passado, para que uma determinada tecnologia ganhe escala, né, passe pela Uhum. fase de de-risking, né, de escalonamento, o crédito de carbono ele vai permitir naturalmente que o reconhecimento dessa externalidade ambiental de uma nova tecnologia limpa, por exemplo, receba um aporte que faça com que ele ganhe a escala que ele deve. E quando isso acontecer, e lá na frente, quando a gente atingir essa meta, quando o mundo atingir essa meta, esses créditos não serão mais necessários. Porque hoje eles estão muito em função da meta com relação ao que a gente tem hoje, né? Conforme a gente vai atingindo a meta, isso vai chegar a zero. Então vai chegar algum momento que esses créditos não vão ser mais necessários, porque a gente já atingiu um nível de produção de energia, de bens e etc., que já tem um nível de sustentabilidade tão alto que a gente não vai ter necessidade mais. Isso ainda tem muitas décadas pela frente, mas esse é o plano. O plano é uma transição, né? O plano não é uma política eterna de reconhecer a externalidade ambiental do baixo carbono, né? Entendi. E dentro dessa perspectiva, como que a BP vê, por exemplo, essa discussão que a gente já está vendo ocorrer na Europa e também nos Estados Unidos, em alguns estados, sobre você ter uma taxação de carbono. E aí você Uhum. não faz o subsídio da energia limpa, tira o subsídio da energia limpa, mas cobra pela emissão de carbono das energias sujas, das energias que emitem carbono. Como que Uhum. isso é encarado dentro da BP? Boa pergunta, e a resposta também é bastante objetiva, Gustavo. Nós não achamos que taxação de carbono é uma boa prática.
quando a gente fala em precificação de carbono, é uma coisa bastante ampla, né? Tem esquemas de trocas, né, de emissões ou de redução de emissões, tem créditos de carbono, tem uma série de medidas, inclusive a taxação de carbono. A taxação de carbono acontece exatamente isso que você comentou, o recurso acaba não indo para atingir a finalidade que ele se propõe, é um pouco contra o propósito básico, né, de um princípio de precificação de carbono. É claro que a gente pode dizer, bom, mas um país, né, que vai receber esse tributo, né, dentro da sua arrecadação, ele pode utilizar esse recurso para as atividades relacionadas ao tema. Mas se a gente pensar, a gente tem que pensar de uma forma global. A gente tem que pensar isso é um problema global. Então a gente tem que pensar de uma forma global. A gente não tem como garantir que todos os países que vão arrecadar um recurso através de uma taxação de carbono vão direcionar ele para essas atividades. Infelizmente, é como as coisas são. Então, por conta disso, existem práticas muito mais preferíveis, como a criação de mercados de carbono, como o RenovaBio, por exemplo, que trazem o efeito desejado, ao invés de se incluir mais um tributo, né? E no Brasil, a questão da tributação, né, tem desdobramentos particulares por conta da alta carga tributária, etc. Então, posso dizer que não é desejável um tipo de medida como essa. A gente está no momento, e agora a gente vai datar um pouco a entrevista, a gente está justamente no momento que está antecedendo a discussão da reforma tributária, e uma das propostas era o imposto seletivo. O combustível não entrou ainda por enquanto, mas eventualmente está lá. Antes da gente encerrar, Celso, eu queria só entender um pouco mais sobre o que a gente tinha falado lá no início, que era a perspectiva que vocês têm dos investimentos no mercado de combustível. O setor de transporte, a gente sabe, todos os especialistas, o histórico mostra isso, os especialistas estão alertando que o setor de transporte é um setor difícil de descarbonizar. A gente agora está discutindo no Brasil, você também já citou o combustível do futuro, a gente está discutindo a inserção de novos biocombustíveis, né, na nossa matriz de transporte, e daqui a pouco vai ter que encarar o desafio da descarbonização da aviação. E aí a BP olha o Brasil como um país, um mercado que pode ocupar essa participação de mercado importante dentro da empresa, ou pode ser até mesmo uma plataforma para atender outros mercados a partir do Brasil? Como é que está essa perspectiva? Eu acho que a presença da BP no Brasil, ela já é privilegiada nesse sentido, né? O Brasil hoje é onde a BP tem a sua maior produção de biocombustíveis, que é através da joint venture com a Bunge. Então a gente já deu esse primeiro passo, e um primeiro passo bastante importante. E é claro que no âmbito dessa parceria e outras oportunidades, com certeza estão sendo estudadas para evoluir, né, nessa jornada de redução de emissões, de produção de novos combustíveis com uma pegada de carbono mais baixa. Recentemente anunciamos um off-take de biocombustíveis, né, da ECB, um volume bastante significativo, né, de 1 bilhão de litros em alguns anos. E também tem uma outra meta, que foi, essa eu não comentei no início, mas uma entre as metas que a BP assumiu nessa jornada de transição, nesse processo de reinvenção, está a meta de atingir 20% do mercado de biojet até 2030. Então esse é um compromisso bem específico que a BP fez, e já existe investimento nisso. A BP já investiu numa empresa chamada Fulcrum, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para transformar resíduos em biojet, e certamente está trabalhando e prospectando oportunidades no biojet. Como você comentou, a aviação é muito difícil de descarbonizar, né, por conta da dificuldade em você eletrificar a frota aérea, então biocombustíveis, que seria uma solução drop-in, seria o ideal, e com certeza isso é um dos focos de atenção da BP. E é claro que outras oportunidades, né, que o Brasil oferece, tanto biogás como biodiesel, são todas oportunidades que a BP com certeza está de olho, está estudando, está acompanhando, sempre buscando entender um pouco melhor, entender eventualmente a ocorrência de parcerias. Então, não tem nada específico novo para compartilhar aqui, mas com certeza eu me arrisco a dizer que no futuro a gente vai com certeza ver novos capítulos dessa história da BP aqui no Brasil, no âmbito dos combustíveis se desenvolvendo. Bacana. Particularmente, a gente tem visto que a BP ela tem entrado nesses novos mercados por meio de parcerias, né? Ou desenvolvedoras de projetos, ou então em sociedade com novas empresas. Isso é uma estratégia da companhia. Acho que os fatos falam por si, né, Gustavo? Acho que a BP ela tem muitas expertises e tem outras expertises que ela encontra nos parceiros. E uma forma muitas vezes de escalonar a produção, como aconteceu com a BP Bunge, né, de aumentar a presença, é através de uma parceria. Ela é mais rápida, ela explora o que tem de melhor nas duas organizações, em termos de experiências, de conexões, né, com mercados, etc.
Então, sem dúvida, acho que não só a BP, mas todas as grandes empresas estão buscando oportunidades através de parceria. Acho que essa é uma estratégia que a gente vai ver cada vez mais frequente no setor privado como um todo, né? Perfeito. Celso, obrigado mais uma vez. A gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu queria só te perguntar se você quer deixar, de repente, alguma perspectiva. A gente tá diante aí dos preparativos para a COP. Tá otimista com a posição que o Brasil vai levar, que a gente vai conseguir levar uma posição consolidada para avançar na discussão no mercado de carbono? Uhum. Olha, eu acho que o governo ele está cada vez mais alinhado em termos de como ele deve trabalhar junto com os demais países nas negociações para, de fato, viabilizar esse potencial fantástico que a gente tem aqui, né? Acho que, como eu falei, nenhum outro país tem o potencial que o Brasil tem em termos de soluções climáticas naturais, e se a gente não aproveitar disso para fazer com que recursos locais e internacionais venham para cá, porque o Brasil vai ter condições tanto de preservar suas florestas, quanto vai ter recursos para aumentar, né, o reflorestamento, cumprir o seu INDC e ajudar outros países a cumprir os seus INDCs. Acho que se não tem um país como o Brasil para fazer isso, eu não sei qual seria. O que eu acho muito importante, Gustavo, é que o setor privado cada vez trabalha de forma alinhada, né? Acho que existem, como você falou no início, tem muitas iniciativas em paralelo, criando informações, criando documentos, criando estratégias. Tem várias instituições que estão fazendo essa agregação, instituições importantes como o WBCSD, como o IBP, como o ICC, como o Britain, todas elas trabalhando de uma forma bastante intensa para fazer essa agregação, e a gente também está contribuindo com isso. Então, uma voz mais alinhada da indústria, com certeza vai ajudar muito o nosso governo a chegar na COP com uma posição sólida, bem embasada, concreta e construtiva, né? O que eu acho que é principal nesse momento tão crítico que a gente vai viver aí no final do ano. Verdade. Acho que era isso. Celso, mais uma vez, obrigado. Vocês que acompanharam a gente até aqui o final da entrevista também, obrigado pela audiência e acompanhe a nossa cobertura de transição energética lá em epbr.com.br. Um abraço, gente.